Muito obrigado por ter participado aqui do NagoCast. A gente tá no NagoCast episódio 41 já. Eu não sei como isso aconteceu. 41 episódios, tava falando agora, antes de começar a gravar. Mas estamos no episódio 41 já, isso é muito legal. Tem muitos episódios que eu falo sozinho, episódios de conversa. Tem muita conversa boa. E agora estamos em mais uma, né? Porque o Diego foi um dos meus primeiros amigos de criação de conteúdo. Porque quando o Nagô começou em 2020, no início da pandemia. Tinha uma cerca de pessoas, assim, acho que sei lá, 6 pessoas, que meio que se abraçaram ali, né, na criação. Tá, umas 6 pessoas meio começando, assim. E o Diego era uma dessas. Eu tava falando com quem esses dias? Com o Yuri, do The Market Hub. O Yuri, Sim. ele foi um convidado aqui. Eu tava falando pra ele que ele também foi um dos primeiros colegas de criação de conteúdo. E eu falei a mesma coisa no podcast. Falei, cara, foi uma das pessoas que a gente meio que se abraçou, ninguém sabe criar direito, vamos aprender junto Ah, aqui, vamos sabe? junto, hein? E eu lembro Aham. que a gente fazia muita experiência, assim. Eu lembro que você mesmo, quando começou a fazer vários experimentos ali, né? Você, acho que bem parecido comigo nesse sentido de experimentar bastante as coisas, né? E eu gostava muito do teu conteúdo, da tua criatividade ali nos experimentos. Eu também experimentava, pegava umas coisas suas ali que deu certo, a gente conversava disso, assim. E eu achei muito massa, assim, tanto a humildade quanto acho que a palavra certa é generosidade, né, da sua parte, assim, mesmo começando, como hoje, assim, também. Então, obrigado por estar aqui. Se apresenta para quem não te conhece, porque as pessoas acho que precisam te conhecer mais também, porque você é uma pessoa muito legal, muito especial. É muito bacana na GOG, a gente tá aqui, assim, eu também comecei ali no início da pandemia, então estamos aqui mais de 2 anos depois, de pé, né? Enfim, De muita, pé. muita água passou por baixo dessa ponte, mas é bacana a gente estar aqui hoje, né, conversando. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Chute, mas mais conhecido no Instagram como Diego Sale, porque Sale é o nome do meu projeto, e Sale é uma palavra em inglês que significa navegar, né? Só que muitas pessoas acham que ou meu nome é Saiu, ou que, ou que é meu sobrenome. Então, Ah, eu gosto dessa confusão. E aí, teve esses tempos, alguém colocou lá na caixinha de perguntas alguma coisa assim. Tipo, pergunta qualquer coisa. Disse, o seu nome é Diego, ou é Saiu, ou é Diego Saiu, ou é Saiu Diego? Eu falei, não, Sale é só né, o nome do meu projeto. E aí teve uma pessoa que me acompanha há muito tempo falou, não, esse é o sobrenome, não quero saber, vai mudar legalmente, já porque eu não era. quero saber. Já era, é Diego Sale. Então, para quem não me conhece, pode me chamar de Diego Sale. E eu tô nesse rolê aí de criar conteúdo já há mais tempo do que este projeto que eu criei lá no Instagram, que se chama Sale. Eu já tô nesse lance de criação de conteúdo desde 2009, 2010. Eu sou do tempo do Nossa. blog, que o blog era cool. Pô. Então, eu comecei há muito tempo atrás com escrita criativa. Ah. Né? Então, o meu primeiro trabalho, meu primeiro foco, assim, projeto de conteúdo era focado em a galera que queria escrever ficção. Então, a galera que queria escrever histórias, romances, contos, né? Até no começo do Sale tinha um pouco disso, né? Você trazia umas paradas que você colocava de escrita, de romance, de ficção, meio adaptado ali. Eu lembro que tinha uns textos legais, assim, que você falava, assim, de técnicas, né? Tinha workshops, Uhum. algumas coisas assim também. Eu adaptei muito conteúdo que eu tinha já, né, desse outro projeto, porque, assim, tem muitos princípios da escrita que se aplicam a, né, qualquer tipo de escrita. Então, eu Uhum. trouxe muito conteúdo, mas a diferença da SEO para esse outro projeto é que, enquanto aquele projeto estava 100% focado na galera da ficção, a SEO está 100% focado na galera da não ficção, né? E mais Ah, especificamente na galera da criação de conteúdo. Então, eu trago perfeito. ideias da escrita criativa, mas eu misturo essas ideias com ideias da escrita persuasiva. E é Uhum. essa combinação da escrita criativa com a escrita persuasiva que eu chamo de escrita essencialista. Batizei o tipo de escrita que eu ensino e o tipo de escrita Uhum. que eu pratico de escrita essencialista muito com base naquele livro Essencialismo. Não sei se você já leu, do Greg Perfeito. McKeown. Aham. Uhum.
E aí eu, lendo esse livro, eu reconheci que muitas das ideias que ele traz ali sobre essa filosofia essencialista são ideias que eu sempre trouxe para minha escrita. Então, a partir Uhum, desse momento que eu li esse livro, eu comecei a descrever o tipo de escrita que eu ensino como escrita essencialista. Mas essa parte da escrita criativa, eu acho que é um dos pontos mais fortes assim que eu tento enfatizar, porque eu sinto que é o que a internet precisa mais, em especial esse universo da criação de conteúdo que nesse contexto onde começa a se saturar, né? Os feeds começam a se saturar com conteúdos parecidos, muita gente falando da mesma coisa, muita gente repetindo as mesmas dicas, os mesmos conteúdos. É a criatividade, não é o conteúdo, mas a forma como a gente apresenta esse conteúdo que vai fazer diferença, né? Então, a minha jornada foi um pouco essa, assim, sabe? Eu sou formado em comunicação social na faculdade, né? Publicidade e uhum, propaganda, então venho desse universo que acho que influenciou muito também a minha visão sobre perfeito. escrita, nessa essa coisa de simplificar, de assertividade, de você tem que ir direto ao ponto, né? Que você tem poucos segundos para capturar a atenção das pessoas. Essa mentalidade eu trago muito da publicidade, né? Mas que faz muito Uhum. sentido, né, pra gente que cria conteúdo. Sim. Eu acho impressionante como a publicidade transforma a gente num camaleão, né? Porque eu também fui da publicidade Uhum. e não é um campo muito aberto de lugares que você pode estar aplicando, mas eu acho que ele te ensina a aprender muita coisa dessa área, sabe? De comunicação. Quando eu fui para a área de marketing, assim, também eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, sabe? Eu trabalho com tecnologia na área de design e muito dos meus aprendizados que eu tive lá na Band quando eu trabalhei com marketing é útil até hoje, sabe? Eu acho muito mágico isso, sabe? Não sei se isso é da publicidade, tá? Talvez não seja, talvez seja isso algo de qualquer área que você possa reaproveitar e tudo mais, mas eu sinto que a publicidade ela me ensinou muita base importante para usar em vários lugares assim também. Eu acho massa isso. Eu acho que a comunicação em particular, mais do que só a publicidade, É. que é eu acho que é a grande vantagem que muitas pessoas que têm esse background, né, que fizeram esse curso de comunicação, porque assim, a gente existe em comunicação, né? A gente se relaciona com Aham. comunicação. Então, tipo, é uma habilidade tão fundamental que a gente que passou tempo, né, pensando sobre isso, né, estudando sobre isso na faculdade, a gente que, né, trabalhou com isso, Uhum. eu acho que é uma área que pede da gente essa multidisciplinaridade, né? Então eu vejo Uhum. que, por exemplo, né, você faz os seus designs, aí você também faz, né, você também é, escreve né, as suas agendas, e aí a gente também faz os marketing, promove os nossos cursos, né? Lógico que isso, em especial no início, quando a gente está ali criando as coisas, né, criando projetos, lógico que eventualmente a gente pode começar a delegar isso, né? Mas a Uhum. gente tem essas múltiplas habilidades, e eu acho que isso nos dá assim nos dá serve como trampolim, assim, sabe? Porque eu vejo muita gente patinando no básico, né? E eu acho que É essa verdade. vantagem da galera da comunicação, em especial da galera da publicidade, acho que nos coloca num patamar de começar com um pouco mais de confiança, assim. Até para Hum. experimentar, né? Você falou que né, nesse período Medo inicial de que a gente estava. errar, né? Então, assim, acho que a gente tem um pouco mais de abertura, né? Eu não sei se você se foi assim pra você no início do Nagol, assim, você tava se sentindo bem, assim, tipo, cara, deixa eu ver o que dá, ou você já tava na pressão, assim, de tem que dar certo? Pô, boa pergunta, boa pergunta. Eu também não sofro, né? Mas eu. Você falou que as pessoas chamam de Seio, não sabia se era sobrenome, não. As pessoas também acham que Nagô é um sobrenome, mas tem toda uma representatividade nesse nome, né? Mas já virou um sobrenome pra mim, né? Tipo, eu já Sim. tendo como Nagô, já tendo como Lucas Nagô também, não tem problema. E eu era uma pessoa muito medrosa quando se tratava de internet. Quando eu comecei o projeto, eu tinha muito medo da crítica, do que as pessoas iam falar, sabe? Do, sei lá, das pessoas não gostarem de alguma coisa que eu falei, ou uma coisa que eu falei, sei lá, a pessoa me cancelar, sei lá, tipo, nem tinha tanto isso, esse lance de cancelamento, mas eu tinha um pouco de medo do que as pessoas iam falar. E eu acho que isso não é da internet, isso era do Lucas mesmo, sabe? Eu sempre tinha um pouco de medo da crítica, assim. Porque a crítica ela atingia diretamente na minha autoestima. Eu ficava extremamente inseguro quando alguém fazia uma crítica negativa de algo que eu estava fazendo. Então, eu precisei
de terapia antes de começar a fazer isso, assim. Eu precisei de me entender, de me aceitar e etc. Entender o que é uma crítica construtiva, o que é uma crítica que eu posso abstrair e falar assim, não, essa pessoa nem sabe o que tá falando, ou essa pessoa tá sentada no sofá falando, não tá fazendo nada, sabe? Então, primeiro, eu tive essa etapa psicológica, assim, de me entender e estar pronto para apanhar se eu fosse entrar nesse mundo, sabe? Depois disso, quando eu comecei a ideia de nomadismo, de começar a viajar e etc., eu, eu pensei assim, eu preciso de um projeto para minha vida, porque antigamente eu tinha a igreja, e a igreja ele era um projeto de vida, de ir lá, ajudar as pessoas, fazer aqueles jantares, aqueles caldeirão na praça, sabe? Essas coisas. Eu sempre não. Vamos corrigir. Eu aprendi a gostar de ajudar as pessoas na igreja. Isso foi uma coisa muito boa. Eu vi que eu tinha muito prazer quando as pessoas eram ajudadas, quando eu tinha alguma coisa que eu podia ajudar ali, ó, um pinguinho. Nossa, isso não é nada pra mim. Isso aqui salvou a vida da pessoa, sabe? A igreja foi muito importante pra mim nesse sentido. Daí, quando eu comecei a ideia do nomadismo, eu pensei duas coisas. Eu falei, cara, eu queria ter um nome na internet, primeiramente, porque eu não tenho hoje. Hoje eu só tenho meu trabalho, que fala por mim. Mas eu queria ter um nome na internet para que eu pudesse conversar com as pessoas enquanto eu tô viajando, sabe? Só que eu não queria ser só um negócio, um canal de comunicação com as pessoas. Eu queria ajudar as pessoas, porque eu não tinha mais igreja, não ia mais na igreja. Eu falei, cara, eu sinto a necessidade de ajudar, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre quis ser professor, não terminei a faculdade, então, pô, vamos juntar isso aqui de alguma forma, sabe? Vamos tentar fazer alguma coisa. E o Nagol, quando eu criei o Nagol, eu não tinha uma ideia clara do que ele iria ser. E aí tinha aquele medinho, né, da crítica e tinha essa ideia que não estava muito clara do que eu queria. Aí que eu fiz? Eu usei das minhas metodologias de design para entender o que eu poderia fazer. Aí eu conversei com pessoas próximas para entender, tipo, coisas que são habilidades minhas que às vezes eu nem dou valor, sabe? Mas a pessoa dá. Uhum. E aí foi o ponto assim, cara, que o que mais falavam, além do tipo, você poderia ensinar design. Eu falei, pô, eu não quero ensinar design, eu já trabalho design o dia inteiro, 8 horas por dia, vou ter que ensinar ainda design, vou ficar 24 horas com design. Não, eu quero outra coisa, eu quero usar o design pra alguma coisa, entendeu? E eu tava usando o design pra fazer alguma coisa. Aí quando eu conversei com meus amigos, eles falavam muito: Nossa, Lucas, eu acho impressionante como você é organizado com suas finanças, como você é organizado com o teu trabalho, você é muito focado, você pega uma semana pra terminar o negócio, você não fala com ninguém, você não sai, você vai ali, senta na tua caverna e trabalha, sabe? Coisas que eu nunca pensei, assim. Sério isso, cara? Achei que você ia falar alguma outra coisa, sei lá, moda, alguma coisa. Você falando organização do meu dinheiro. Daí começou a pingar um monte de coisa na minha cabeça. Falei, interessante isso aí, sabe? Interessante. Nunca pensei que eu poderia ajudar. Nunca pensei que eu sabia disso. E aí foi um processo de autoconhecimento, de entender como eu faço isso. Porque eu não tinha técnica, Diego. Uhum. Eu era assim, entendeu? Eu era assim, não. Eu me transformei assim depois que eu trabalhei na Band, porque era uma empresa grande que necessitava de organização. Eu comecei a ser uma pessoa organizada, mas eu não tinha técnica, eu não tinha metodologia para isso. Então, aquele primeiro ano do Nagol foi um processo de autoconhecimento, por isso que era experimentos. Foi um processo de autoconhecimento para entender como eu fazia aquilo, o que era isso, né, que eu fazia. Aí eu comecei a entender que tinha livros que falavam sobre aquilo que eu fazia, comecei a entender que tinha uma metodologia lá do design que me ajudava a me organizar e eu usava isso. E aí, cara, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Aí eu comecei a pegar gosto. Hoje, o Nagol, ele fala de organização, ele fala de produtividade, mas eu acho que a palavra. Eu também sou muito apegado ao minimalismo, ao essencialismo, então, desde o começo, sempre tive essa pegada, sabe, de trazer poucas coisas, mas que transforma a pessoa. Meu curso é pequenininho, sabe? É um curso de 1 hora e meia que a pessoa vai, puf, uma tarde, mata se ela quiser assistir. Legal. Eu gosto disso, sabe? Mas o que realmente hoje, quando eu coloco numa palavra, assim, eu não consigo colocar, tipo, é um projeto de organização. É um projeto, tipo, não é, cara. Não é só isso, sabe?
E aí eu comecei a tentar entender. Hoje, nesse dia que eu tô gravando, eu entendo que o Nagol é um projeto de desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que tá fazendo mais sentido eu falar sobre isso, porque ele amplia um pouco melhor os pontos, assim, sabe? Eu falo de organização, produtividade, tudo é para desenvolver você pessoalmente. Tipo, curso de planejamento para você realizar teus sonhos, para você estar pronto para quando o teu sonho, tua oportunidade chegar, você tá pronto para ela, sabe? Mas tudo isso foi aprendendo porque eu fiz aquela terapia, eu perdi o medo de brincar. Quando eu vi que eu postava e a pessoa. Meu, meu primeiro artigo, meu primeiro conteúdo foi um artigo, tá? Pra você ter ideia, lá no LinkedIn. Eu postei o primeiro artigo, que foi o primeiro conteúdo da minha vida, foi em 2019, em novembro, dezembro. Cara, viralizou. E eu falei, que isso, cara? E eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não era pra viralizar, eu tô com medo agora. Se alguém me criticar, se alguém não concordar comigo, sabe? E foi muito engraçado, cara. Qual a chance de Sobre o que viralizar que o era? primeiro? Cara, eu tenho até hoje esse artigo. São os meus 8 aprendizados que eu tive quando eu me mudei de casa, quando eu fui morar sozinho. Tipo, fui morar sozinho, os 8 aprendizados que eu tive, assim. Teve um título muito bom que foi sorte, não foi técnica, assim. Eu acho que foi um pouco intuitivo da publicidade, talvez. Não vou falar que também foi Aham. sorte, sim. Talvez foi uma intuição, mas não foi técnica, assim, sabe? Hoje eu tenho mais noção do que eu faço. E eu escrevi um texto super natural, super meus aprendizados mesmo, sabe? Colocava as coisas ali e a galera adorou, tanto que até hoje esse artigo ele às vezes roda ali, sabe? Sim. E ali eu falei assim, ok, eu acho que eu tenho alguma coisa pro mundo. Ali eu falei assim, não, alguma coisa eu tenho pro mundo, porque isso aqui, esse conteúdo era só a minha história. Era só a minha história indo pra Porto Alegre e morando sozinho. Era só isso. E ali eu falei, ok, acho que tem alguma coisa aí. Mas foi assim que começou. Que loucura, né? E eu imagino que normalmente a experiência é a contrária, né? A gente começa a compartilhar o conteúdo e a gente fala, ninguém lê, ninguém vê, ninguém A engaja, partir do né? segundo foi assim. Mas isso que eu ia dizer, tipo, a frustração, né, normal da galera é tipo, cara, não tô acertando a mão, onde é que tá, onde é que tá? E aí eu fiquei pensando, né, em como a sua experiência, assim, apesar de parecer, se tem esse lado que é positivo, de tipo, cara, te acorda pra essa ideia de que, cara, tenho algo legal pra compartilhar, as pessoas super curtiram. Eu imagino a pressão de fazer o segundo, né, o segundo Foi. artigo, né, o próximo post, porque aí você fica assim, cara, daqui é pra baixo, né? Eu já cheguei no topo viralizando, tipo, esse negócio, né? Daqui Comecei só errado pode já. descer, né? Não tem como fazer outro. Então, e aí então o segundo deu uma flopada? Não, não só o segundo, mas tipo assim, acho que foi uns próximos 2 artigos assim, flopou. Flopou Aham. não, foi o que era pra ser, Sim, porque eu não tinha seguidores, entendeu? Não tinha sim. como. Aconteceu assim, foi uma coisa utópica ali que aconteceu. E aí os próximos eu acho que foi dentro da minha expectativa. Até quando eu conversei com a Mari, que a Mari que tinha me ajudado, a Mari Santa Rita, ela falou assim: olha, Lucas, aconteceu uma coisa que não é normal acontecer. Porque ela que me incentivou a escrever no LinkedIn. Ela falou: ó, você mandou muito bem, porque ela tinha revisado meu texto até, inclusive. Ela foi super parceira. E dali eu falei assim, não, Mari, tá de boa, assim. Eu fiquei um pouco com medo da crítica, mas eu vi que meu texto estava tão sincero que se a pessoa Aham. criticasse meu texto foi porque ela não tinha o que fazer mesmo. Porque não tinha, eu não tava falando assim, Diego, faz isso. Eram meus aprendizados. Eu aprendi, eu entendi isso, sabe? Aí você absorve o que você quiser. Foi bem nessa linha. Foi uma escrita até meio que defensiva, assim. Tipo, não quero te ensinar nada, tá, gente? Eu tô só jogando pro mundo aqui. E nos próximos aí, eu comecei a colocar umas pontas, assim, mais de ensino, de que eu queria mostrar. Aí já voltou ali. Eu tive esse pensamento de tipo, pô, será que tá legal? Porque assim, beleza, não viralizou, mas, pô, será que não era pra estar melhor? Não sei, comecei a Uhum. me criticar, muita autocrítica, assim, né? E aí, quando eu virei a chave, foi quando eu pensei assim: ah, meu, quer saber? Eu tô só documentando isso. Eu só quero documentar. Eu vou documentar e quem quiser ler, lê, né? E aí, quando eu comecei o Nagol mesmo, que até então não era Nagol, era o Lucas escrevendo no LinkedIn. O Nagol começou em fevereiro de 2020, daí. Aí quando eu comecei o Nagol, eu fiz todo um processo de design para estruturar o Nagol, o que eu queria para ele.
Inicialmente até era pra ser um negócio meio de organização pra quem quer morar sozinho, sabe? Era uma parada meio assim. Aham. Você pegar o primeiro post do Nagoto até hoje lá no Instagram, era para ajudar você a se organizar pra morar sozinho. Então era pra pegar a galera jovem que tá vindo pra faculdade e tal. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, pô, mas a pessoa não sabe cozinhar, e aí? Vou ter que dar umas dicas de cozinha. Aí comecei a experimentar tudo no Instagram. O Instagram foi maravilhoso, porque eu desenhava no iPad, então eu fazia umas loucuras lá, não sei se você lembra. Desenhava várias loucurinhas Aham. lá. Até pão com ovo eu ensinei a fazer no Instagram, pra você ter ideia. Foi nesse nível, assim. Fiz carrossel ensinando a fazer pão com ovo. E aí eu fui experimentando, eu fui me divertindo, cara. Foi a coisa mais divertida que eu tive na pandemia, porque se eu não tinha nada pra fazer, eu ficava desenhando. Ah, vou desenhar o quê? Ah, vou desenhar as paradas que eu quero mostrar pra galera. Aí foi isso aí, sabe? Essa mentalidade que você traz, né, de experimento, de liberdade, de deixa eu ver, em especial essa mentalidade de, cara, vou aqui contar a minha história, vou contar o que fez sentido para mim, o que me ajudou, que insights, sabe, surgiram dessa experiência de me mudar, sabe, para uma outra cidade, para um outro estado. Esse é para mim o princípio que eu sempre trago assim para, né, os meus alunos sobre a escrita criativa. Uhum. Justamente porque a minha visão de escrita criativa, né, em contraste com a escrita persuasiva, que é aquela escrita mais linear, que é aquela escrita mais racional, lógica, argumentos, conteúdo, ideias, conceitos, né? Eu vejo a escrita criativa como essa escrita que é mais imaginativa, que ela é mais intuitiva, que ela é mais expressiva, no sentido de você não está ali para ensinar, você não está vindo dessa posição, sabe, Uhum. num pedestal, eu sei mais, estou aqui para ensinar para vocês, pobres mortais, né, todo o Uhum. meu conhecimento e sabedoria. Tipo, não, quando você parte desse lugar, né, de autenticidade, e quando você parte, assim, reconhecendo o seu lugar de fala, né, tipo, cara, eu só posso ensinar o que eu já vivi, o que eu já aprendi, então quando você escreve desse lugar, você Uhum. perde esse peso de, mas será que vão gostar? Será que não vão gostar? Tipo, cara, é a sua história, é a sua vida, é o que você sabe. Então, é, é menos relevante, né, se as pessoas vão gostar ou não vão, porque daí você reconhece que o seu trabalho nada mais é do que, com o maior grau de precisão possível, trazer para as pessoas ideias que você considera valiosas, ideias que você considera relevantes. E aí, se não for valioso, não for relevante para outras pessoas, maravilhoso. Você não está dizendo que aquilo ali é relevante, valioso para 100% das pessoas. Não é uma verdade universal que você está Não há compartilhando. pretensão, né? Tipo, que vai ser valioso sempre também. Isso, então, quando você assume isso, sabe? As pessoas pensam que não, o valor do conteúdo, né, para eu ser visto como uma autoridade, um especialista, eu preciso ser o dono da verdade. Estou lacrando aqui com o meu conhecimento, estou impressionando as pessoas com o quanto eu sei, com a profundidade da minha experiência, né, e da minha Falando bagagem. difícil. Falando difícil, usando palavras, jargões técnicos, quanto menos a pessoa entende, mais ela se impressiona, quando na verdade é o contrário, em especial no contexto das redes sociais, né? As redes são sociais, então, assim, quanto mais o nosso texto soar como uma conversa que a gente está tendo com outras pessoas, mais fica esse senso de tipo, cara, legal, estou acompanhando uma pessoa, não estou acompanhando um feed de ideias, um feed de conceitos. Eu acho que Uhum. esse aqui é o grande. E assim, para mim, esse foi um grande insight com esse projeto da Seio, porque no meu projeto Uhum. anterior eu era muito a marca, não tinha meu rosto né, eu tinha Uhum. lá a página no Facebook, eu tinha o Twitter e tal, era o logozinho assim do projeto, não tinha minha cara. Uhum. Então era um projeto Uhum. sem cara, era um projeto sem personalidade, eu focava muito nas ideias, eu falava pouquíssimo de mim. Então, Não tinha eu conexão, acho que né? não tinha conexão com as minhas ideias, mas não tinha conexão comigo enquanto profissional. Então, o Uhum. que Perfeito. acontece muitas vezes nesses casos? Você está elevando o nível de consciência das pessoas sobre aquelas ideias, a importância daquelas ideias, mas aí provavelmente elas vão querer trabalhar com outro profissional que elas conhecem, que elas têm algum contato, que elas têm conexão, que elas têm identificação. E para mim essa Uhum. foi uma virada assim muito importante nesse projeto da SEO, porque para mim era muito importante que tivesse assim, tipo, cara, não são só as ideias, é um projeto onde eu quero estar ali, né, ser o rosto que as pessoas Perfeito. vão lembrar e associar aquelas ideias. E acho que isso faz uma diferença enorme.
Faz. E eu acho que se alinha muito com o que você disse da escrita expressiva também, né? Você pode se expressar porque você é o Diego, né? Então, a tua forma de colocar uma piadinha no meio do texto, a tua forma de, de colocar o lúdico ali no meio também, né? A tua forma de escrever de uma forma super escaneável para a pessoa ali. Eu Uhum. lembro, cara, eu lembro até hoje que teve um texto que você falou sobre o texto assim quebradinho, né? A importância de colocar e sabe aquele negócio, eu falei assim, nunca pensei nisso antes, cara. É muito óbvio. Mas assim, é óbvio agora que eu tô ouvindo, né? Mas assim, Sim. fez todo sentido. Minha cabeça fez assim, ó, estourou. E aí eu comecei a melhorar minha escrita porque eu comecei a quebrar mais o texto. Porque eu entendi, ok, a estrutura de texto da rede social não é a estrutura de texto de um artigo. Então, Uhum. vamos entender isso aqui, né? Aí eu comecei a quebrar mais os textos e tal. E aí teve um dia que você comentou num post meu, elogiando meu texto. Daí eu falei, cara, como assim, cara? E não foi a primeira pessoa que elogiou meu texto. E o texto sempre foi uma parada que eu nunca tive essa segurança do texto que eu escrevo, sabe? Mas eu já tive por várias vezes na minha vida as pessoas elogiando minha escrita. Só que a minha escrita, pra mim, ela é muito simples. Eu não consigo não, tipo, eu não gosto de colocar nada rebuscado nos meus textos. Não sei por quê, mas assim, talvez seja o meu estilo mesmo. E muitas vezes eu vejo um texto super bem escrito e tal, eu falo assim, pô, nunca vou conseguir escrever desse jeito, sabe? Ao mesmo tempo, né, ao mesmo passo que as pessoas elogiam o meu texto por ele ser simples. Eu falei, Tá. peraí, então vamos valorizar o que eu faço também, tá, sabe? Vou valorizar a forma que eu escrevo, que é simples, e é pra ser simples mesmo, porque assim todo mundo vai entender, ela é acessível, né? Então tá Sim. tudo certo. Aí o dia que você elogiou meu texto, eu fiquei assim, nossa, cara, acho que tá na hora de eu começar a valorizar essa habilidade minha de escrever também, sabe? Aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de texto, tipo, acompanhar mais teu conteúdo, fiz workshop com você também. E hoje, né, eu sou designer de produto, né, com tecnologia. E hoje eu tenho um diferencial como designer que é mandar muito bem na parte de UX Writing, que é uma parte de Aham. texto que não é para ser persuasivo, não é para ser lúdico, é para ser extremamente. Qual que é a palavra? Funcional. Funcional, pode ser funcional, mas é para ser intuitivo, né? Ah, A entendi. palavra que está escrito ali, por exemplo, stop, para você parar a gravação, não precisa mais nada. A palavra stop é o suficiente para você entender que aquilo ali vai parar a gravação. Então, a UX Writing é isso, tipo, ele é uma navegabilidade, então ele tem que te ajudar a navegação ficar fluida. Tem que entender que esse botão vai te levar para tal lugar, entendeu? Então tem várias é uma técnica diferente do copywriting, por exemplo, que é de chamar atenção, de muitas vezes persuadir a pessoa e tudo mais. E acabou sendo um diferencial meu como profissional, essa área, porque eu sempre pensei na escrita simples, acessível. Quando eu fui estudar UX Writing, eu falei, nossa, faz todo sentido. E aí eu comecei a utilizar isso ali. E nem todo designer tem essa habilidade com essa área de escrita. Então, acabou que Uhum. virou uma ferramenta a mais para mim, sabe? Foi muito interessante. Isso aqui para mim é o contrário, né? Eu tenho a habilidade de pensar visualmente, Aham. então, né, por exemplo, dos meus cursos, eu faço explicações visuais usando emojis. Então, além, né, da fala, né, que é o que tá mais próximo da escrita, no sentido de, né, construir um raciocínio, explicar ideias, eu tenho essa habilidade de conseguir ilustrar essas ideias, né, de uma forma visual. E isso também é uma vantagem, porque ter essas Perfeito. duas ferramentas, né, a ferramenta visual e a ferramenta da escrita, cara, se você tem essas duas habilidades, isso é uma combinação muito explosiva, né, assim, que dá uma vantagem enorme pra gente. E eu queria comentar também o que você trouxe antes né, do seu jeito de escrever e tal, tal, tal. Eu acho que tem muito essa ideia de que existe um jeito certo, um jeito melhor, um jeito ideal de se escrever, né? E muita gente que faz os meus cursos acaba, né? Muitas vezes, muitas pessoas se inscrevem porque querem escrever como eu escrevo. Tipo, nossa, adoro o jeito que você escreve, vou me inscrever no seu curso para aprender a escrever como você.
E aí o plot twist é que elas chegam lá e que elas não vão aprender a escrever como eu escrevo. Né? E eu digo isso desde o início, tipo, você não tá aqui para escrever exatamente como eu escrevo, você tá aqui para conhecer as ferramentas que eu uso para que eu possa diminuir a distância entre quem eu sou e o que eu escrevo. E é exatamente isso, é a tua escrita te representar quem você é. Se você não é essa pessoa que fala rebuscado, por que a sua escrita deveria ser assim? Tem que ser, né? Porque a sua escrita tem que ter a sua voz. Quando a gente fala de voz na escrita, né, ou voz do escritor, é disso que a gente está falando. É eu ler um texto seu e eu escutar a sua voz. Porque você fala daquele jeito. Lógico que tem uma diferença entre a fala e a escrita, que a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Mas existe um tom de voz, né? Que a gente consegue fazer emergir ali na nossa escolha de palavras, na forma como a gente usa pontuação, na forma como a gente estrutura frases, na forma como a gente faz uma transição de uma ideia para outra. Isso é o que vai dar para os seus textos a sua voz. E é isso que você tem que querer, cada vez mais escrever como você. Né? Lógico que a gente vai sempre admirar outras pessoas, a gente vai nossa, que bacana esse texto, gostaria de fazer algo parecido. E muitas vezes a gente entender que qualidade é essa que a gente reconhece nesses textos que a gente gosta. Então é entender que a gente não precisa escrever como aquele texto, mas que a gente pode trazer certas qualidades que a gente admira para o texto de outras pessoas para os nossos textos. Isso é, eu acho que, mais fundamental do que ficar com esse senso de comparar, assim, tipo, nossa, olha essa escrita né, tão bacana, mesmo que eu goste, né, é um pouco mais, sei lá, rebuscado, um pouco mais poético, um pouco menos direta do que a minha escrita. Nossa, eu admiro, eu gosto, mas não significa que você precisa, né, escrever daquela forma. Então, isso dá uma Aquela forma é liberdade. melhor também, né? Esse julgamento, né, de melhor, pior, tipo, as pessoas vêm muito com essa mentalidade, né? Mas é tudo. Eu acho que o trabalho, né, que a gente tem que fazer para melhorar a nossa escrita é reconhecer que qualidades a gente quer trazer para os nossos textos, que qualidades são essas, e aí a gente ter exemplos concretos, né? Olha, essa referência, né? As 4 qualidades que eu admiro em textos, que são as qualidades que eu tento trazer para tudo que eu escrevo, são autenticidade, que é muito disso que a gente falou até aqui, clareza, que também está conectado com isso que você traz, né? De tipo, ó, as pessoas precisam entender, precisa ser simples, fácil de entender. Intenção, que é esse senso de eu organizar as informações numa certa ordem para que as pessoas consigam acompanhar o meu raciocínio. Então, eu estou criando uma jornada de compreensão. E a última qualidade é a fluidez, porque eu quero que o meu texto ele não seja simplesmente lido para que as pessoas extraiam ideias. Para mim, a própria leitura é uma recompensa. Eu quero que a leitura do texto seja prazerosa, né? E por mais que as ideias as pessoas já conheçam, existe prazer só no ato de ler aquele texto. Perfeito. Cara, e muito legal também que você estava falando sobre a tua habilidade com ilustrar uma ideia, né? E o quanto a ilustração, o desenho não te ajuda também até quando você está escrevendo a economizar o teu texto, né? Porque a imagem ela acaba representando muita coisa. E tem muitos estudos também sobre a importância da imagem para memorização. Então, onde eu quero chegar com isso, né? Hoje, né? Hoje não, né? Há algum tempo já, eu mudei muito a forma de eu apresentar qualquer tipo de coisa, palestra, esse tipo de coisa, porque antes eu tinha meus bullets que eu queria lembrar, não podia esquecer desses assuntos, então tava escritos bullets ou no papel ou na apresentação. E depois de um tempo, o que eu passei a fazer foram tentar desenvolver uma imagem que represente tudo que eu quero falar e que me faça lembrar das histórias que eu preciso contar, né? Então, às vezes eu tenho uma página para falar, só que 4 imagens representam tudo aquilo. Então eu prefiro ter as 4 imagens e deixar a minha cabeça soltar as palavras do jeito que elas devem ser, do que eu ficar me matando para lembrar as palavras que eu preciso falar. Não sei se faz sentido para você, né? Mas eu lembro que eu fiz uma apresentação e tinha diretor da CBF, tinha um pessoal muito importante assim lá no Rio Grande do Sul. E eu tava muito apavorado, eu tava na Band, tava com muito medo de falar coisa errada e tudo mais. Então, pô, você quer decorar praticamente a apresentação, né? Sim. E não tava rolando, tipo, eu tava nervoso, não tava rolando a apresentação do jeito que eu tava escrevendo e tudo. Aí eu lembro que eu falei, não, vou testar, vamos ver o que dá. Aí eu lembro que eu peguei, tinha assim, ó,
4 folhas de apresentação pra falar, de texto. 4 folhas de coisas importantes. Eu fiz a apresentação super imagética, assim, tipo, nem tinha texto, muitas vezes era só imagem, assim. E aí eu falei assim, o que eu preciso lembrar nessa imagem aqui? Aí eu pegava e eu colocava assim, S1, tipo, slide 1. Colocava 2 ícones. Desenhava 2 ícones no papel. Mas não bem desenhados. Desenhados da uma forma que eu entendia. Tipo, isso aqui é um escudo, isso aqui é uma flor. Beleza. E eu fiz isso pra todos. Aí, aquela apresentação de 4 páginas, ela virou um post-it desse tamanho. Ela virou um post-it com umas imagenzinhas. Cara, é mágico, é mágico, é mágico. Porque assim, eu demorava tanto tempo pra tentar pensar numa imagem que representasse aquele texto, que só de olhar aquela imagem, eu já lembrava o que eu precisava falar. E aí, quando eu fui pra apresentação lá, importante, eu tinha só aquele post-it que eu deixava na mesa ali, que eu tava sentado, era uma apresentação sentada. Eu tava com o post-it, eu deixei só inclinadinho assim, ó. Aí quando eu olhava assim, só bati o olho assim, tuf, já lembrava tudo que eu precisava falar e a coisa saía tão natural assim, ó. Tão maravilhoso. Eu não precisava decorar aquela palavra que é importante. Eu já tinha entendido o que eu precisava falar, a mensagem que eu precisava passar. Era bem legal. Você sabe que o meu primeiro foi tipo uma masterclass, assim, né? Que foi o primeiro produto que eu lancei com a Seio. Eu tava muito nessa tensão também de tipo, cara, preciso roteirizar tudo. E aí eu Uhum. escrevi, tipo, sabe, eu ficava ali preocupado, ensaiava, lia aquilo ali, aí durante o negócio, durante a masterclass, eu tava ali com o roteiro, aí eu li alguns pedaços, né? E aquilo ali, assim, eu tava tornou o processo tão pesado, sabe? Que eu não senti prazer em estar dando aquela masterclass, sabe? Uhum. Daí eu conversei com um amigo e tal, que trabalha com oratória, e ele me falou, tipo, cara, experimenta não roteirizar. Experimenta, lógico, tem ali o fluxo das ideias, muito nesse espírito que você falou, né? De não tenta decorar a palavra, né? A Tenta pauta, decorar, né? tipo, qual que é a pauta, né? E eu já tinha feito isso no sentido de que todas as minhas apresentações, meus cursos, as minhas masterclasses, elas são recheadas de emojis. E, de novo, aí o que aconteceu? Na edição seguinte daquela mesma masterclass, eu simplesmente confiei que, olhando para o slide com os emojis, eu ia me lembrar do que falar. E que eu não precisava falar exatamente do jeito que eu tinha imaginado, né? E essa é que é a Uhum. diferença da escrita para a fala, né? A escrita te dá essa oportunidade de repensar, revisar, encontrar a melhor forma de dizer alguma coisa, Estrutura. a estrutura. Então, assim, a fala, ela tem um impacto muito maior quando ela soa natural, quando ela soa como algo que está surgindo ali no momento, você está fazendo conexões, né? Então, Uhum. você está presente naquele momento, e esse foi o grande insight que esse meu amigo trouxe. Você está presente naquele momento, vai te dar acesso a ideias que não tem problema que não vão ser exatamente iguais às que você talvez tinha planejado, mas talvez sejam ideias melhores. Uhum. E isso vai te trazer muita leveza para fazer essa entrega, né? Vai te dar prazer de estar ali, né, nesse processo de compartilhar ideia com outras pessoas, e além disso vai te permitir se conectar com as pessoas nesse nível mais direto, né? Porque naquela Uhum. primeira versão da Masterclass eu não estava com as pessoas, eu estava dentro da minha cabeça, preocupado. Aham. Peraí, então, né? Onde é qual a palavra certa? Cadê aquele trecho que eu quero ler aqui? Então, eu não estava com as pessoas naquela Masterclass. Então, isso para mim acho que é o que mudou bastante essa visão de separar, sabe? Que a minha mentalidade de escritor, de querer, vai sempre querer que eu me prepare mais, que eu encontre a palavra certa, a frase certa para poder recitar exatamente daquele jeito. E eu Uhum. aprendi a confiar mais, sabe? Que na interação, em especial na interação com outra pessoa, as ideias surgem, né? Tipo aqui, né? O que eu me preparei? Não me preparei nada, né? Uhum. Mas eu confio que, sabe, sentando aqui com você, a gente começando a tocar em alguns pontos, a conversa começa a fluir e aí eu não tô assim com algo preparado que eu quero dizer, eu tô te escutando e aí a minha Você tá resposta é presente, o né? presente. E é isso, eu acho que isso que torna assim esse tipo de conteúdo que é mais espontâneo, mais interessante para quem tá acompanhando.
Eu concordo, e é muito visível, né? Quando você tá como espectador, é muito visível quando a pessoa tá presente ali. Ou quando ela tá muito concentrada em falar aquilo que ela precisa, assim, ó. É muito diferente, é muito diferente. Quando eu tô dando alguma palestra em empresas, né? E eu tenho algumas palestras já que eu já tenho prontas, e as palestras não tem texto, elas só tem minhas ilustrações, né? Elas são feitas só de ilustrações, porque eu, pô, já tenho domínio daquilo lá, eu já falei 200 vezes no canal, já falei 200 vezes no Instagram, não tem mais, sabe, do que decorar a palavra. Então, cada vez minha apresentação sai de uma forma. Por quê? Porque às vezes eu tô dando uma apresentação para uma escola de medicina. E aí, quando eu tô falando, eu já tô pensando em como que eu vou jogar o exemplo pra eles ali, sabe? Não tô Aham. falando com qualquer pessoa, não tô falando padrão, tô falando com o pessoal da medicina. Aí eu já começo, quando você tá estudando medicina e tá fazendo isso aqui, tá... Por que que tá sendo assim? Porque eu tô presente ali. Eu tô presente, então eu consigo raciocinar enquanto eu tô fazendo algo que já tá no meu domínio. Eu não tô preocupado em falar aquelas palavras certas. Eu sei qual que é a ideia que eu preciso passar, a mensagem, né? E ali, Uhum. enquanto eu tô passando a mensagem, eu já tô pensando em segundo plano no exemplo que eu vou dar pra eles, né? Então isso é muito interessante também. É isso de a gente. Eu encontrei muitas ideias novas, inclusive, que melhoraram o meu conteúdo, justamente por me permitir estar presente, por me permitir confiar na minha intuição. E é isso que eu falo muito, né? Quando a gente pensa na escrita criativa, eu convido muitas pessoas a trazer essa mentalidade que é mais, sabe, que é mais intuitiva, de confiar que a gente não precisa, não é só o pensamento racional que vai nos trazer ideias, né? A gente Uhum, confiar que existe uma série de ideias que a gente só consegue acessar, né, de outras formas, seja através da fala, seja através de tentando fazer esse exercício de que imagem representa, né, essa ideia que eu quero compartilhar aqui nesse momento dessa palestra. Então, no momento que você acessa essas outras forças criativas que existem dentro de você, você começa a encontrar novas formas de explicar, novos insights, né, formas uhum. mais simples de apresentar certas ideias. Tem muita ideia que eu tive buscando um emoji que representasse visualmente aquela ideia. E aí, tipo, ao escolher o emoji, vem assim, tipo, cara. E aí que vem todas essas outras Verdade, associações. cara. Então, assim, a escrita criativa faz esse convite para a gente largar a mão um pouco do controle, né? Porque a escrita racional, essa escrita que é mais persuasiva, tende a acionar esse lado mais lógico nosso, que tem a arrogância de achar que pode controlar tudo. Né? E falo com Aham. muita propriedade, porque fui por muito tempo esse escritor, né? Essa pessoa que queria ter controle, domínio completo de tudo. É, e foi quando eu abracei mais essa mentalidade intuitiva, né? E não só a mentalidade intuitiva, porque só a intuição por si só, ela acaba indo para um lado muito subjetivo, né? E aí as Uhum, pessoas, ninguém entende. Aí é aquela escrita que é só pra gente, né? Muitas vezes. uhum, Então, por isso que eu digo que é sempre importante essa combinação, né? Dessa mentalidade criativa, imaginativa, né? Com essa outra mentalidade que é mais objetiva, intencional, assertiva. Então, a combinação das duas coisas que eu acho que é nesse equilíbrio que eu acho que a gente encontra é, um, é o que eu estou sempre buscando, né? Eu estou sempre buscando esse equilíbrio, que eu acredito que é ali que está muito da melhor contribuição que eu posso trazer, né, para o mundo, uhum. nos tópicos que eu abordo, que é muito uma visão essencialista, né? Sim. E como que você vê a escrita essencialista? Como que você denomina a escrita essencialista que você batizou? O mantra essencialista é menos mais melhor. Então, é a gente não achar, né? Porque muitas pessoas fazem essa associação de número de palavras com a profundidade do texto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já li textos de 3 linhas que eram mais profundos do que textos com 5 páginas. Porque o essencialismo está em entender qual que é a essência dessa ideia que eu quero compartilhar aqui, e entendendo a essência, pensar como é que eu posso apresentar essa essência da forma que tem o potencial de impactar as pessoas que eu quero impactar. Uhum, Então é muito um exercício de filtro para separar o que eu escrevi no processo de ganhar clareza sobre aquelas ideias
né? Porque às vezes a gente começa a escrever, a gente tem às vezes alguma clareza, mas né, às vezes o processo de escrita, esse primeiro rascunho, é o processo de entender o que eu quero dizer, né? Uhum. E muitas pessoas confundem isso, porque elas terminam de escrever uma primeira versão do texto com mais clareza de quando, né, que elas tinham quando começaram, elas imaginam, então o texto está claro, e compartilham o texto daquela forma. Uhum. Então, a mentalidade, né, que eu acredito ser importante para a gente elevar o nível de impacto dos nossos textos é justamente essa, da gente aprender a filtrar, né? No início do fluxo de criação, onde é muito sobre a gente, sobre o que a gente quer dizer, o que a gente quer expressar, liberdade total, entendeu? Sem Bagunça. censura, sem preocupação com o resultado, bagunça, caos. Agora que a gente também tem um momento para ter essa outra mentalidade que é mais editorial, de, tá, legal, apareceu tudo isso aqui. O que de fato precisa estar aqui? O que não precisa? Qual a melhor ordem para eu apresentar esses pensamentos para que as pessoas sintam o impacto que eu quero que elas sintam dessa ideia? Porque esse é o Uhum. objetivo, né, que a gente tem quando a gente escreve um texto. É tipo, cara, essa ideia me parece importante, essa ideia me parece relevante, e eu quero, através desse texto, que a pessoa sinta esse impacto que eu senti, né, quando eu pensei sobre essa ideia, quando eu descobri essa ideia. É que nem você, né? Tipo, cara, essas ideias que surgiram quando eu né, parei para refletir sobre essa mudança para Porto Alegre, nossa, foram muito valiosas para mim. São, né, insights que eu realmente mudaram minha visão sobre algumas coisas. E eu acredito que isso pode ser valioso para outras pessoas. Então, todo texto que a gente escreve tá dizendo nas entrelinhas: tem algo Uhum. de muito valioso aqui para você. Para e lê que eu preparei essas ideias para você. E o preparar, essa noção da gente não tá simplesmente jogando as nossas ideias, né? A gente está preparando as nossas ideias para os outros. Uhum. Tá muito conectado com essa visão do menos, mas melhor. Então, não é a gente tentar dizer o máximo de coisas possível, né? Eu vou botar o máximo de ideias possível nesse texto, vou botar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre esse tema nesse texto. Não, é você escolher uma coisa e aprofundar, né, aquela uma ideia, ao invés de trazer várias ideias de forma superficial. Então, esse é o grande princípio, eu acredito, da escrita essencialista. É como se fosse um, um valor que você vai ter ali na tua escrita, né? De você estar sempre focado em trazer só o que é essencial. Então, por mais que você tenha um processo onde vai acontecer muitas coisas ali, muitas ideias vão surgindo, talvez de tudo aquilo que você escreveu, uma frase e falou assim, é sobre essa frase que eu quero falar. Então, vamos jogar ali, ou que seja só a frase, ou que seja 3 parágrafos também, mas é você conseguir pescar isso, né? E é interessante que quanto mais a gente lê, mais a gente reduz o nosso texto, né? É muito Uhum. legal isso também, esse processo de revisão. Eu já anotei isso algumas vezes quando eu escrevo, ainda acho, cara, eu acho que ainda tá grande isso aqui. Eu acho que tem coisas que eu não preciso falar. Aí eu olho aquele parágrafo, beleza, esse parágrafo é legal, mas não vai somar muito no texto, então eu vou tirar ele. Aí deixa as coisas mais essenciais, assim. E é muito legal também, Diego, porque nós temos o mesmo valor no nosso projeto, né? Projetos diferentes com valores semelhantes. Porque eu tenho muito essa ideia do essencialismo na cabeça, mas de uma forma geral, assim, ela acaba impactando na minha vida inteira. Ela impacta na forma que eu consumo as coisas, ela impacta na forma que eu vivo, né? O slow living, que eu já tenho um vídeo no YouTube falando sobre slow living, é sobre isso também, é sobre essencialismo na tua vida, basicamente, né? Slow living. É você estar presente, tipo, estou aqui com o Diego conversando, acabou, é eu e o Diego aqui agora, eu vou curtir esse momento pra caramba, Uhum. sabe? E tá ali presente, né? É muito sobre presença. E isso impacta, óbvio, no meu conteúdo, na forma que eu escrevo, na forma que eu ilustro, na forma. Os meus vídeos também, tipo, tá muito claro o que eu quero falar. O meu curso também acaba dizendo sobre isso. E eu acho muito legal o quanto isso impacta na vida inteira, assim. Por exemplo, a forma que eu organizo as minhas atividades para fazer durante o dia, as minhas tarefas, elas se resumem em três. Sempre. Três tarefas. Ah, Lucas, mas eu tenho 20. Eu também tinha 25 tarefas para fazer num dia. Hoje eu tenho 3. Ah, mas tá fazendo menos? Não. Eu tô fazendo melhor, entendeu? Eu tô fazendo Exato. igual você falou, menos, mas melhor. O que que significa? Muitas vezes a gente coloca 10 tarefas para fazer,
Só que quando você vai olhar aquelas 10 tarefas, vou dar um exemplo muito besta, mas vai ser fácil de entender. Ah, eu tenho que limpar meu quarto, eu tenho que lavar meu banheiro, tenho que colocar roupa para lavar, eu tenho que varrer, eu tenho que, sei lá, arrumar a sala e eu preciso limpar meu sofá. Do que a gente tá falando? De uma faxina, né? Faxina. É uma coisa só. Tá uma tarefa, é uma faxina. Ela envolve muitas coisas realmente, mas ela é uma faxina. Então é isso que é trazer o essencialismo para o teu dia. Ah, Lucas, mas você tá falando a mesma coisa. Sim, eu tô falando a mesma coisa, só que eu tô falando de uma coisa. E isso visualmente faz muita diferença na tua vida. Você Uhum. abrir tua lista de tarefas e você ter 10 tarefas e você olhar tua lista de tarefas e ter uma, é muito melhor. Você vai ver o quanto vai ajudar isso psicologicamente para você. Então hoje eu faço isso. Eu brinco, né? Porque quando eu aprendi com uma metodologia que chama Bentô. E Bentô no Japão é como se fosse uma marmita aqui no Brasil. Então o Bentô ele tem o quê? Uma carne, que é uma comida que vai ter uma digestão mais demorada, né? Então é aquela tarefa grande de 1h30, 2 horas que você vai demorar para fazer, uma faxina, por exemplo. Nós temos o arrozinho, que ele não é tão pesado quanto uma carne, mas ele tem ali teu processo de gestão também, né? Então é uma gestão média ali. Então aquela tarefa de 45, 60 minutos, uma tarefa grande também. E tem a salada, que tem uma digestão fácil, que é leve, que é uma tarefa de até 30 minutos. Então eu divido basicamente esse bentô, eu chamo basicamente hoje de tipo método marmitinha, porque eu tenho que trazer pro Brasil, né? O método marmitinha é esse, você tem que ter uma tarefa que é a tarefa mais importante do teu dia, que você não pode deixar de fazer, que é aquela tarefa, é aquela carne, né? É o bifão, é a bistecona. Você tem que ter a bistecona para você fazer. Se você fizer só a bistecona, você já vai estar saciado da tua fome. Ou seja, se você fizer aquela tarefa, ela já vai ser a mais importante. Por mais que você não faça outras, terminando aquela, teu dia vai ser ótimo já. Aí depois você tem uma tarefa média e uma tarefa pequena. E eu ensino sobre isso, porque mudou muito a minha forma de trabalhar depois que eu aprendi essa metodologia. Então eu tento passar isso pro mundo, porque quanto que o essencialismo ajuda a gente a ter mais foco, ajuda a gente a ter mais clareza do que a gente vai fazer, diminui a procrastinação, porque você não tem saída, Diego, você tem aquela tarefa, você vai começar pela maior, sempre, você vai começar pela carne. Não tem saída. Ah, mas eu quero fazer aquele. Eu quero começar a desenhar aqui agora. Na realidade, você não quer começar a desenhar. Você tá com medo de começar a tua tarefa grande porque ela. Ou porque ela é grande, ou porque você não conhece muito sobre ela, por N motivos. Mas a tua forma de procrastinar é começando uma coisa fácil pra fazer. Então você não vai ter saída. É aquela tarefa. Então você vai ter que tentar descobrir aquela tarefa e fazer ela. Isso pra mim faz toda a diferença hoje. E tudo por conta do essencialismo também, sabe? E assim, eu te escuto falando, explicando, e faz muito sentido, assim, na forma como eu olho para a escrita, né? Como eu trago o essencialismo para a escrita, que é. Não é sobre. Assim, eu acho que muita gente confunde isso, né? Acha que a escrita essencialista é sobre escrever textos curtos, e não é sobre isso. Eu acredito que um texto precisa ser tão longo quanto necessário para que ele tenha o impacto que a gente quer que ele tenha. Uhum. Às vezes a gente fica enrolando, enchendo linguiça, repetindo a mesma ideia várias vezes, porque acha que, mas, né? E a ideia da escrita essencialista é entender, tipo, cara, este é o grande insight que eu quero compartilhar. Esse é o bifão. É a coisa mais importante. Então, ao invés de trazer outros bifões, entendeu? É tentar botar outras carnes dentro dessa marmita. É tipo, não, essa é a carne. Como é que eu faço para aprofundar essa que é a ideia mais importante? Então, a escrita essencialista, em vez de ser uma escrita horizontal, né, que está trazendo várias ideias, uma quantidade grande de ideias, a escrita essencialista é uma escrita vertical, que ela pega uma Profunda. ideia e ela vai fundo naquela ideia. E por isso que, daí a importância de focar em uma ideia de cada vez. Uhum. É lógico que, né, dependendo do tamanho do texto, um texto mais longo, um artigo, né, aí sim é possível que a gente traga mais de uma ideia, mas ainda assim é sempre importante a gente entender que todo o texto é sobre uma grande ideia. Qual é o bifão? Sempre tem que ter o bifão. Porque no momento que você diz, não, mas isso aqui isso aqui também é importante, não, isso aqui também é importante na mesma medida. Então, você não está
enxergando ainda direito qual que é a essência desse texto, porque Uhum. toda a ideia que você quer compartilhar, ela tem ali, né, algo que é fundamental sobre ela. E no momento que você consegue identificar isso, é que você consegue entender. Tipo, ó, aqui está a grande ideia está presente no texto. Aí depois eu posso trazer o complemento, né? Que são as ideias menores, os Perfeito. detalhamentos, os exemplos, as metáforas, as analogias. Que vai Mas combinar com o teu bifão. que vai O combinar. resto. Mas sem o bifão, se você não tem consciência do bifão, você vai estar o tempo todo, entendeu? Botando tempero, achando que é isso que está faltando, né? E bota mais salada, não, você não sente que está preenchendo, porque justamente você não entendeu onde é que está a substância daquilo ali, né? Então, olha só o aprendizado agora, hein? Se você não encontrou o teu bifão, talvez você ainda esteja no teu supermercado. Ou seja, você esteja procurando ainda, né? Quando você encontrar o teu bifão, você vai montar o teu pratinho, né? Então, basicamente é isso. Exatamente é isso. E decida, né? Que carne vai ser que eu vou colocar nessa marmita, né? Porque senão a gente fica tipo, nossa, aí fica buffet, né? Aí vou comer carne, vou comer peixe, Genial. vou comer porco, vou comer. E aí fica, sabe? Aí você tem uma indigestão dos infernos, né? E é a É mesma coisa verdade. do texto. Você vai botar um monte de ideia no texto, fica para quem tá lendo, fica aquela coisa assim, tipo, você me joga para um lado, depois me joga para um outro, Pra onde aí eu me diz vou, um né? pouquinho. Exato, me diz um pouquinho de uma coisa, me diz um pouquinho de outra coisa e não me diz nada no final, né? Quer dizer muito e acaba não dizendo nada. Perfeito. Adorei essa analogia. Diego, tem um quadro aqui que eu costumo fazer que tem tudo a ver com essencialismo, que eu chamo de dica de 2 minutos. O que, Uhum. que é a dica de 2 minutos? Seria alguma coisa que não precisa ser da escrita, pode ser de qualquer coisa da tua vida. Algo que a pessoa em 2 minutos ela pode fazer na vida dela e vai mudar alguma coisa, sabe? Vou te dar um exemplo, tá? Pra ficar mais claro pra você. Teve um dia que eu sempre falo desse exemplo, né? Desculpa aí quem tá ouvindo há muito tempo, mas é que esse exemplo eu acho muito bom. Mas teve um cara que veio aqui, o Totti, que ele ensinou que se você fazer um ovo mexido, por exemplo, e colocar uma colher de sopa de leite no meio do ovo mexido, você vai fazer o ovo mexido de hotel. Que é aquele ovo mexido cremoso, gostoso, maravilhoso. Isso é uma dica de 2 minutos. É uma coisa tão simples, mas, cara, Entendi. olha que maravilhoso, entendeu? Então, fica livre para você dar uma dica de 2 minutos. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser da escrita, mas pode ser de qualquer outra coisa também. Não, eu tenho uma dica que não tem nada a ver com escrita, mas talvez tenha a ver. Não sei se a melhor palavra é produtividade. Eu não me lembro de onde eu tirei isso, tá? Faz muito tempo que eu li isso em algum lugar, alguma newsletter, algum artigo, não me lembro. Mas que fez uma diferença tão grande, assim, tipo, é uma coisa tão simples, eu acho que encaixa perfeito nesse quadro de, Massa. sabe, 2 minutos, que é o seguinte, eu li nesse artigo que dizia o seguinte, assim, começa, assim que você acorda, é, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. O simples fato de você ter cumprido aquela pequena tarefa ali, né, no início do seu dia, você já cumpre uma tarefa no início do seu dia. Né, você já começa o dia com o pé direito, assim, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu levei aquilo ali muito a sério, assim, eu, tipo, cara, todo dia eu saio da cama, eu posso estar acabado, assim, muito com sono, nossa, tô com pressa, nossa, preciso, sei lá, me preparar, vou dar uma aula, vou, né, sei lá. Aham. Eu vou arrumar a cama. Porque o que trazia nesse artigo é esse senso de, cara, esse senso de já comecei bem, já comecei produtivo, entendeu? Então, assim, a minha dica é essa. Não sei se o quanto é um placebo, entendeu? Mas é um placebo que para mim vem funcionando já há Placebo. anos. Então, Muito fica a dica aí bom. pra galera testar. Muito bom. Eu já falei muito sobre isso no Nagol. Eu fiz uma vez uma movimentação no Nagol de arrume sua cama, onde as pessoas arrumavam a cama e marcavam o Nagol. Aí meu dia tinha umas 30 camas no meu stories, assim, antes de começar meu dia, que o negócio começou a funcionar. E tem uma teoria ligada a isso que chama psicologia do checklist. Essa questão. Tem um livro, né? Você já viu? Arrume Sua Cama é um livro. É um livro de um cara que escreveu sobre isso. Não sabia. E aí tem a psicologia do checklist, que ele fala assim, segundo alguns cientistas, fragmentar grandes tarefas em mini tarefas é algo que te ajuda a ficar mais motivado, porque você vai concluir tarefas e isso libera até dopamina, sabe?
E você fazer Uhum. uma tarefa logo que você acorda, uma tarefa simples como arrumar uma cama, você tá dando o teu primeiro check. Logo que você acorda. Então a tua cabeça já tá produtiva ali, sabe? Do tipo, pô, já Uhum. comecei o dia, já arrumei a cama, bora vencer o mundo, sabe? Isso. E esse livro é muito legal, cara. Inclusive, é um livro que eu vou colocar aqui nas sugestões, que é o livro Arrume Sua Cama. Ele é um livro que fala assim, pequenos hábitos que podem mudar a tua vida. E talvez o mundo. No final ele fala assim. É um livro muito legal, cara. Acho que você vai curtir ler. E já é até o próximo quadro, inclusive, que eu ia falar pra você, que era qual é o livro que você indica de olho fechado pra qualquer pessoa, assim. Que aquele não é teu livro favorito necessariamente, mas é um livro que você fala, pô, meu, lê esse aqui que é sucesso, cara. Esse livro aqui não tem erro. Eu indico o Guia Oficial do TED, que é onde eu Ah, sou meio fascinado pelas TED Talks eu também. e acho que fui muito influenciado, né? Porque uma TED Talk, as melhores TED Talks assim, exemplos maravilhosos do que eu acredito que é a escrita essencialista, né? Que é aquela Uhum. ideia apresentada de uma forma precisa, interessante, instigante, curiosa, Uhum. sabe? E com impacto. Então, as TED Talks muito me influenciaram assim na forma de escrever. Até eu sempre tive essa ambição, assim, que eu quero que meus textos soem como TED Talks, no sentido de, sabe, de Massa. ter aquela mesma experiência Aham. bacana de aprendizado, de, sabe, a forma de explicar muito interessante, muito simplificando o complexo, ou Uhum. revelando a complexidade do que parece simples. Então eu indico muito esse livro, que é do Chris Anderson, que é eu acho que, não sei se ele é o único criador, mas é um dos criadores, né, dessa fundação, né, que é o TED. Tem em português e eu acho que é um É livro muito bom excelente, esse assim. livro. Você já leu? Eu já li esse livro, é muito bom. Eu li quando eu estava estudando um pouco de oratória, assim, quando estava começando a fazer apresentações e uma professora me indicou para ler ele. É muito legal, cara, é muito legal. Ele te ensina a estruturar muito as coisas que você vai falar. Uhum. Fala sobre tudo, sobre estruturação de roteiro, oratória. É um livro maravilhoso, assim mesmo. Eu acho excelente, assim, eu revisito ele com frequência, porque ali acho que tem umas ideias que são que são, assim, a gente pode aplicar em diferentes contextos da vida mesmo, né? A gente está Aham. o tempo todo se explicando, né? Uma conversa nada mais é do que uma explicação do que está se passando na nossa cabeça. Então, a gente melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa escrita, é basicamente a gente melhorar as nossas relações com a gente mesmo e também com outras pessoas. Perfeito, perfeito. Você que tá ouvindo ou assistindo, eu assistindo, né? O link vou deixar na descrição dos dois livros. Lembrando que eu coloco sempre um link associado do Nagol. Então, se for comprar o livro, compre pelo link associado, né? Nada mais justo aqui, uma mão lava a outra. E se você também quiser ver embaixo do livro que a gente está indicando, tem um Veja todos os livros indicados do Nagolcast. Cara, eu fiz uma playlist de livros na Amazon, que são todos os livros indicados pelos convidados. E Massa. aí a pessoa pode abrir lá e comprar. Só vai lá e compra ali, muito mais fácil de encontrar, já tá pronto para compra. Ela pode até me dar de presente se ela quiser, tem uma opção ali que ela pode mandar para minha casa também. E é muito massa porque fica ali uma curadoria muito massa de livros. A curadoria do Muito bom. Nagocast tá massa, assim. Depois, se você quiser visitar ali, você dá uma olhada nos livros. Inclusive, Mas, li que o futuro da internet é curadoria, então ó, vamos deixar esse cliffhanger, assim, sabe? Pra galera. Tema para um próximo episódio. até o próximo episódio. Cara, muito obrigado por esse episódio. Foi uma conversa muito leve, como eu imaginei, muito maravilhosa. Eu quero deixar um espaço aqui para você deixar seus recados, seus jabás, né? Seja lá como você for chamar isso. Mas fica à vontade e sempre bem-vindo aqui, que você tá em casa, você sabe disso, né? Valeu, querido. Adorei o convite, adorei nosso papo. E para quem quiser me conhecer um pouco mais, pode visitar o meu site lá, diegoseio.com. Acho que o grande convite que eu quero fazer é para quem gosta de pensar sobre criatividade, comunicação escrita. A minha newsletter é um canal muito bacana, onde eu venho dedicando mais atenção. Meu melhor conteúdo hoje está na minha newsletter. E você pode se inscrever lá no diegoseio.com. Tem lá na homepage mesmo, tem já o Vou linkzinho deixar na para você se descrição ali. inscrever. E se quiser me acompanhar no Instagram, eu estou lá como sail.diego, sail.diego.
Diego. Então vai ser um prazer a gente poder. Vou adorar. Se você escutou esse episódio, me manda uma mensagem, manda um direct Boa. lá dizendo, Diego, eu escutei o episódio. Vou Boa, adorar isso é saber que importante. você. Isso é importante. Vou adorar saber. O podcast é meio doido, cara, porque assim, o Instagram, até mesmo a newsletter, assim, você tem um certo retorno ali, a pessoa comenta, a pessoa fala alguma coisa. E o podcast não tem pra onde a pessoa comentar ali. Então você tem que convidar a pessoa a ir pra um outro canal pra ela te dar um feedback. Algumas pessoas vão no Instagram ali pra mim e falam assim, ouvi o Nagocast, não sei o quê. Então, assim, se você tá ouvindo essa conversa, se você gostou, dá um sinal, manda um stories aí, qualquer coisa, sinal de fumaça, pra gente saber o que tá acontecendo. Porque aqui a gente faz meio às escuras, assim, o Nagocast, a gente sabe que tem um público fiel, assim, tipo, as pessoas que ouvem todos, mas é importante saber quem são elas também pra gente conhecer. Tem um aviso que agora nós temos um canal no YouTube do Nagocast, especial só para o podcast. Então, todos os episódios completos, além do Spotify, também vai estar lá no canal no YouTube. E também temos cortes acontecendo lá. Então, de 2 a 3 vezes por semana, alguns cortes são dados. Então, às vezes, o Diego deu uma ideia muito massa aqui sobre escrita criativa. A gente vai cortar só aquele pedacinho e soltar lá para você pegar a ideia separada também. Então, não deixe de se inscrever no canal no YouTube do Nagocast. Saiba que o curso do Master Plan ele está aberto. Você pode usar o cupom 10 pilinhas, número 10 pilinhas, para você pegar os teus 10 pilinhas de desconto, se você quiser, que é o nosso curso de planejamento pessoal, planejamento anual. E se você quiser contribuir com o projeto de alguma forma, existem os Nagolitos, onde você pode contribuir a partir de R$1. Diego, o que você faz com R$1 hoje? Faz nada com real. Nem quero, me deu uma R$1 uma de libra troco, até nem você faz quero. alguma coisa, né? Com uma libra você faz alguma coisa ainda, né? Você faz arte com R$1, entendeu? Bota ali, o R$1 é a barriguinha, aí você bota uma cabecinha, é isso que você faz com R$1. É isso que você faz com R$1. No mercado, R$1, pra você ter noção, não compra um sonho de valsa mais. Meu Deus do Você céu. tem noção disso? O poder de compra de R$1 não faz mais nada. Mas eu vim aqui pra revolucionar o país, entendeu? Com R$1, se você der R$1 por mês, você vira um Nagolito. E virando um Nagolito, você pode ter acesso ao grupo dos Nagolitos, você pode ter acesso a mim no próprio WhatsApp pra gente trocar ideia ali, falar sobre podcast também, dar as tuas ideias, seus feedbacks também. E R$1 por mês. Você vai ficar mais pobre com R$1 a menos? Não vai ficar. Tá Essa, muito essa, barato essa... essa entrada. Não, você pode dar 10, você pode dar 20, você pode dar 50, você pode dar quantos você quiser, mas se você tá Ah, você sem pode grana escolher. hoje, você pode dar Entendi. R$1. Aí, tipo, as coisas melhoraram esse mês. Pô, a venda foi boa ali na empresa. Vou dar R$10 esse mês. Aí esse mês você aumenta pra 10. Aí o mês que vem, pô, deu ruim. Vou baixar pra R$1 de novo. Tá no teu controle. O que você contribuir, tá valendo. Isso aqui tudo é pra gente pagar as estruturas do projeto. O projeto, a gente tem o curso, por exemplo, que a gente redistribui todo o valor que a gente ganha no projeto de novo. Então é um ciclo, assim. Eu uso o projeto só, todo o dinheiro do projeto é pro projeto mesmo. Então, toda a contribuição é bem-vinda. E mais uma vez, obrigado, Diego, pela presença aí. Obrigado você que está ouvindo o podcast. Dê um sinal de luz pra gente. Um beijo, um queijo e até a próxima. Valeu.